Fala, turma. Falar do AFH11, relatório atual, fresquinho. Dá uma olhada aqui. Teve algumas movimentações, o caixa do fundo aumentou e a gestão não tem muita pressa aí para dar uma movimentada nesse caixa, a gente vai ver isso. É um fundo aqui pequeno, se a gente comparar com os maiores de papéis, né? 428 milhões, mas também é um fundo aqui que respeita bastante o cotista, né? Não faz emissão abaixo, não tem taxa de performance. Só foram 5 ofertas aqui com custo zero para o cotista. A liquidez aqui até que é boa, se a gente pensar no tamanho do fundo. É um fundo com menos de 50 mil cotistas, né? Ainda é um fundo pequeno, questão de cotistas também. Mas o fato de ser um fundo pequeno aqui, nesse caso do AFHI11, eu nem vejo isso tanto quanto um problema, porque mostra que a gestão vem respeitando, vai fazendo emissão quando é possível fazer emissão, né? Senão eles não fazem. Então vamos dar uma olhadinha aqui no resultado. Pagou 1,01, foi o resultado gerado no mês, pagou 1,01, manteve aqui um resultado acumulado de 0,41. Em agosto aqui, então o fundo ele gerou aqui de caixa 4 milhões e 610 mil, com um resultado acumulado de 1 milhão e 870 mil. Totalizaram 6 milhões, onde tem 1,42. Sendo assim, o fundo manteve 1,41, mantendo 41 em caixa, né? E aqui estão as movimentações que o fundo teve. Então, CRI, 3Z, já faz parte aqui da carteira do fundo, e o fundo buscou aumentar a exposição no ativo com aquisição a uma taxa acima da média da carteira e da posição detida pelo fundo. Então ele adquiriu 810 mil nesse fundo aqui, nesse CRI aqui, perdão, a uma taxa de IPCA mais 10, quando o fundo já tem posição aqui a IPCA mais 7,5. Então ele aumentou um pouquinho esse retorno aqui nesse CRI, né? Aumentou a posição e automaticamente um pouco a média do retorno. O CRI MRV, no mercado secundário, nesse caso foi comprado, 1 milhão e 31, a uma taxa de CDI mais 3. Né? Nesse caso aqui, a equipe de gestão optou por essa alocação com o objetivo de capturar o carrego do título gerado pelo patamar atual da Selic. E é um duration curto, então tende a oscilar quase nada, aqui se é que vai, e tem um retorno interessante. O CRI GPA, aqui coisa pouca, né? 132 mil, mesma ideia desse CRI aqui, que também já faz parte da carteira, também foi comprado no mercado secundário, a ideia foi a mesma coisa. Era o IPCA mais 7,5, comprou aqui esse CRI aqui, houve um incremento na taxa média de aquisição do CRI na carteira do fundo para IPCA mais 7,5, era 5,30. E aqui o fundo vendeu esse CRI no montante aqui de 119 mil, uma parte, né, não toda a posição, para gerar aqui, capturar um ganho de capital nesse CRI. Aí o fundo, ele aumentou o caixa aqui, né, 6,76. Se a gente pegar esse relatório aqui, esse aqui é o relatório de julho, tá? Aqui a gente vê que o caixa era de 4,96. Então aumentou um pouquinho. Isso porque houve aqui função de amortização extraordinária de algumas operações da carteira, que possui um mecanismo aqui de cash sweep, e cujos empreendimentos e lados apresentaram velocidade de vendas ou repasse superior. Então esse mecanismo aqui, ele dá a opção ao devedor aqui de, se o caixa vier muito acima, um excesso, então ele pode pagar aqui, amortizar de forma antecipada. E aí, diante do atual cenário aqui da Selic elevada e de indicadores de IPCA mais baixos nos últimos meses, o carrego dessa posição de caixa não prejudica a receita do fundo e permite que a gestão possa aproveitar oportunidades no mercado secundário. Então, é provável que a gestão vai com calma aí com esse caixa que eles têm. Né? A gestão está atuando na estruturação de uma operação em fase final para antecipação dos recebíveis de uma permuta financeira devidos a uma empresa por uma das maiores incorporadoras do país. Total aqui é de 21 milhões e meio, um CDI de 2%, quer dizer, não fala qual que é a incorporadora, provavelmente falará no próximo relatório, já que é para ser prevista a liquidação aqui para outubro, primeira semana de outubro, esse relatório aqui é final de setembro, então deve vir aí, mas pela taxa de CDI mais 2 aqui, deve ser algo bem tranquilo também, com duration estimado aí de quase 2 anos. Né? A gente vê que o histórico de cotistas, o fundo vem perdendo cotistas, eram 42 mil, está com 38.309, isso de março para agosto. E se pensar que só aqui, né, de abril para maio, que houve um aumento, bem pouca coisa na verdade, né? E depois disso veio caindo de novo. Pensando no fundo, no que a gente está vendo aqui no relatório e tudo mais, não tem o porquê de ter alguma preocupação para ter queda de cotistas, né? Mas enfim, muitas vezes casos de análise sugerem a venda,
e o pessoal sai e vende, né? Algo que eu gosto aqui na carteira, né? Distribuição por devedor aqui, ela é baixa, está bem distribuído e é uma carteira pequena, como eu disse, né? Caixa aqui ó, de 6,76, como eu falei antes. E aqui, né, por tipo de risco, o risco aqui a gente vê high grade sendo majoritariamente na carteira e o high yield aqui com 36%. Então ele tem uma pitada um pouco maior aqui, mas quando a gente olha para os CRIs, a gente vê que é uma pitada segura. Tem mais risco, mas é uma pitada segura, né? E aqui nós temos o tipo de risco, então, contratual, pulverizado, né? Pulverizado, onde temos vários devedores, 29% da carteira. Tem muitas vezes garantias aqui dentro que não são tão interessantes assim, mas tem, e são vários devedores, e no corporativo, geralmente é um devedor, mas temos garantias mais robustas. E no contratual a mesma coisa, né? Nós temos garantias bem sérias aqui. Deixei até separado aqui, por exemplo, aqui o TRXF, TRX, Obramax, né? O devedor do CRI com contratual. Então o fluxo de aluguéis aqui ele está amarrado aqui, né, no fluxo de aluguéis. Então dificilmente aí não vai receber esse CRI. E eu gosto aqui da forma como está essa alocação aqui do fundo, né? Nós vemos que o IPCA corresponde a 74% e um CDI a 23%. Deixa eu até ver se mudou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não, no relatório passado. Eu acho que não mudou, não. Deixa eu ver aqui, 74, 23,65, né? 23,66, né? Não muda nada, né? Tá igualzinho. Então o caixa um pouquinho maior e por alocação aqui, né? Me agrada essa questão de alocação aqui, diversificação por securitizadora. E é isso, né? Por série única e a sênior, né? Júnior e mezanino, não tem nada subordinado aqui. Então, assim, é um fundo que vem fazendo feijão com arroz, tá bem tranquilo, pelo menos a gente vê isso aqui. Só antes de sair comprando, né? O cara falou lá na internet, o cara falando aqui de mim, né? O cara falou lá na internet, CRI, que o fundo tá tranquilo, ele gosta do fundo, eu confio nele, confio em mim, né? Então eu confio nele, eu vou comprar o AFHI11, porque eu vi o Jader falando lá no YouTube bem do fundo e tal. Não é por aí, né? Não é assim que se monta uma carteira. Você tem que analisar a tua carteira de investimento e verificar essa parte aqui, verificar essa parte aqui, para ser mais rápido, né? O ideal era com calma. Não estou dizendo olhar toda a carteira aqui dentro, né? Todos os CRIs, mas olhar com calma tudo isso aqui, né? Aqui. E aí pegar os outros CRIs, os outros fundos de papéis que tu tem em carteira e comparar. Ah, não quero, porra, isso aí dá muito trabalho, prefiro ficar vendo o vídeo. Então adquiri esse relatório aqui. Nesse relatório aqui eu separei justamente os fundos de papéis por categorias. Aqui papel com menor risco, risco intermediário, risco alto, pronto. E aí eu expliquei lá dentro de forma bem objetiva, para você ler de forma rápida e entender o que você está comprando que é de médio risco, um risco mais alto, e aí você vai entender se está de fato diversificando ou não, né? O pessoal sai comprando os fundos imobiliários muitas vezes baseado em vídeos no YouTube, estou aqui querendo ajudar, querendo fazer o meu canal crescer, obviamente. Só que também não é para sair comprando porque alguém fala bem, seja eu, qualquer outra pessoa fala bem de um fundo imobiliário. Então eu vou assistir outros vídeos, né? O pessoal faz isso. De mais pessoas falando bem, ver se alguém mais fala bem desse fundo. Se 5 pessoas falarem, eu compro. Não faz isso. Não dá para investir desse jeito. Tá? E esse relatório aqui que eu montei, já fechei, né? Mas esse relatório aqui que eu montei é para isso. É para facilitar a tua vida. Né? Com esse relatório aqui você compra. O relatório custa R$ 29,90 e cada vez que eu atualizar esse relatório, acho que eu nunca falei nos outros vídeos, mas trouxe informações novas dos fundos que estão aqui dentro, você vai lá no Hotmart, guarda o teu login e senha e você baixa o relatório sem pagar mais nada. E se no futuro eu adicionar outros fundos ali dentro, saiu um que está ali e eu incluo outro, né? Porque, sei lá, perdeu o fundamento, daqui a 5 anos eu vou atualizar o relatório, você vai lá, baixa ele e não paga mais nada por isso e verifica, né? Acho que é uma forma bem mais sensata aí de fazer os investimentos, tá? Lembrando sempre, eu sempre esqueço de pedir isso no início do vídeo, então vou pedindo mais uma vez no final, curte o vídeo aqui, ajuda o canal a crescer e indica aí o canal para outras pessoas, tá bom?